Olá pessoas, aqui é a Mari. Hoje eu vou dar continuidade àquele livro que estou lendo para vocês, de Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Tá? Botei uma luz aqui na minha cara para ver se a sombra desaparece. É isso. Um dia eu acho a luz certa. Mas é assim, ó. Aí, o 7º capítulo, tava doidinha para ler esse 7º capítulo para vocês, né? Então, 1000 anos de crítica bíblica feminista. A partir da página 177. Vamos lá. Esse capítulo é um pouquinho grande, tá? Vai ficar encandeando aqui na lâmpada, a lâmpada no óculos, mas é o jeito. É assim mesmo. Escuta. Qualquer que fosse o caminho que as mulheres escolhessem para a autonomia, inspiradas ou não pela religião, eram confrontadas com os textos centrais da Bíblia, usados durante séculos por autoridades patriarcais para definir os papéis adequados para as mulheres na sociedade e para justificar a subordinação delas. Gênesis, a queda e São Paulo. Visto que as objeções dos homens ao fato de as mulheres pensarem, lecionarem e falarem em público foram por séculos baseadas na autoridade bíblica, o desenvolvimento da crítica bíblica feminista pode ser visto como uma resposta apropriada e talvez já esperada às restrições e limitações impostas à evolução intelectual das mulheres por definições de gênero sancionadas pela religião. Esses textos bíblicos centrais se consolidaram como enormes pedras nos caminhos que as mulheres tiveram que percorrer para se definirem como iguais aos homens. Não é de admirar que elas se engajaram na reinterpretação teológica antes que pudessem seguir para outras ideias mais originais e criativas. As mulheres também podem ter adotado a crítica bíblica, sobretudo porque a Bíblia era o único texto que tinha disponível. Nesse caso, a crítica e a reinterpretação seriam um exemplo primordial de sua subversão e transformação da doutrina patriarcal por si só, um ato feminista. Tal ato implica que a pessoa engajada na reinterpretação se considera totalmente livre e capaz de desafiar a autoridade teológica especializada. É incrível ver como uma mulher atrás da outra se engajou em tais críticas sem referência às autoridades teológicas e sem mais explicações. As mesmas mulheres que se desculparam sem cessar pela audácia de escrever ou lecionar, corrigiam com confiança padres, papas, pastores e pregadores da igreja. Mas é incrível, né? Ela falou aqui uma palavra que me fez pensar, viajei aqui. Incrível como as mulheres têm mania de ficar se desculpando, né? Desculpa por isso, desculpa por pensar, desculpa por falar, desculpa por. Até hoje é assim. Continuando, Gerda, então vamos lá. Comumente, apresentavam a própria versão da interpretação de Deus, não como as místicas faziam, com base na revelação especial, mas apenas porque raciocinavam como o faziam e acreditavam que tinham todo o direito de raciocinar de tal forma. Não há qualquer evidência mais forte para mostrar que sempre houve mulheres que nunca aceitaram as definições de gênero patriarcais. Vou dizer de novo, sempre houve mulheres que não aceitaram, que não aceitavam essas definições de gênero. É bom dizer o óbvio às vezes, né? Não há qualquer evidência mais forte para mostrar que sempre houve mulheres que nunca aceitaram as definições de gênero patriarcais, mas que definiam como inerentemente inferiores e incapazes de raciocinar. Muito antes de grupos organizados de mulheres desafiarem a autoridade dos homens, as críticas bíblicas feministas já haviam feito isso. Sem nenhuma reivindicação especial sobre o direito de pregar ou lecionar, as mulheres fizeram as duas coisas, apropriando-se da Bíblia e usando-a para os próprios fins. A longa trilha da evidência desse processo, encontrada na obra da maioria das escritoras europeias ao longo dos séculos, é apenas a ponta do iceberg
Para cada mulher que escreveu desse modo, deve ter havido muitas anônimas e desconhecidas que pensaram assim e ensinaram seus filhos de tal maneira. Esse capítulo trata de exemplos de críticas à Bíblia, feitas por mulheres de diversos lugares e períodos. Embora as seleções do período moderno sejam, sobretudo, as fontes britânicas e norte-americanas, essa é uma escolha pragmática. As fontes sobre esse assunto são muito ricas e é possível provar os mesmos pontos de fontes vindas de muitas culturas diferentes da Europa Ocidental. O objetivo é ilustrar a falta de continuidade e a ausência de memória coletiva por parte das mulheres pensadoras. É interessante apontar que, individualmente e em diferentes países e períodos, as pensadoras seguiram caminhos intelectuais semelhantes no desenvolvimento de seus argumentos pela igualdade e emancipação das mulheres. No entanto, elas quase nunca baseavam seu trabalho no de outra mulher, e, ao que parecia, ignoravam a tradição feminista da crítica bíblica. Selecionei os exemplos mais reveladores de muitas épocas e lugares para ilustrar essa descontinuidade. Há, por um lado, uma tradição contínua de escritos religiosos realizados por mulheres. As energias criativas das mulheres foram, durante séculos, canalizadas para a escrita religiosa, com outras formas de expressão desencorajadas ou excluídas. Portanto, há um grande corpus de textos religiosos femininos que só repetem as interpretações tradicionais. Mais especificamente, durante os séculos XVIII e XIX, as escritoras religiosas tradicionalistas encontraram canais e leitores e às vezes aclamação. Não considerei tais escritos aqui, uma vez que eles pouco ou nada fazem para desafiar a tradição patriarcal. O supostamente mais antigo exemplo feminino conhecido de um comentário bíblico diz respeito a uma mulher chamada Elie, do século II depois de Cristo, que queria permanecer uma virgem consagrada e que discutiu com a mãe e um juiz a quem seus pais a expuseram. Quando o juiz citou São Paulo, é melhor casar do que viver queimando de paixão contra ela, Elie respondeu: é verdade que a Escritura diz que é melhor casar do que viver queimando, mas não para todos, isto é, não para virgens sagradas. Ela ressaltou que os homens não são regidos por leis promulgadas para as mulheres, e que esse argumento ganhou o direito de permanecer virgem e tomar Cristo como seu marido. Os ensinamentos da igreja medieval a respeito das mulheres baseavam-se em diversos textos bíblicos centrais do Antigo Testamento. Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o antigo relato javista, Gênesis 2, do versículo 20 ao 23, a história da criação de Eva a partir da costela de Adão. Na exegese cristã, esses textos eram associados com frequência à história da queda. Gênesis 3, 1, 24. Os textos do Novo Testamento citados com mais frequência derivam de São Paulo e parecem ditar a submissão das mulheres e o silêncio público. 1 Timóteo 2, 8, 15. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 33 a 35. Efésios 5, do versículo 22 e 3. O próprio Paulo assumiu uma visão teleológica ao relacionar textos anteriores e posteriores ao Antigo Testamento, lendo de trás para frente a partir da queda para interpretar os Gênesis, como em 1 Coríntios 11, 7 ao 9. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Ai, desculpa. Que brega.
Os estudos bíblicos modernos chegaram a um julgamento quase consensual de que a maioria dos comentários pertencentes às mulheres atribuídas a Paulo não foram de fato escritos ou falados por ele, mas sim um produto de escritores pós-apostólicos que lhe atribuíram os textos para maior autoridade. Isso inclui a admoestação mais citada, que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2,11. A ciência dessa atribuição equivocada não estava, é óbvio, disponível para as mulheres até os dias atuais, de modo que, por quase 2000 anos, a tradição paulinista, misógina, que dominou a interpretação bíblica, foi considerada apocalíptica. O padre Tertuliano, de 160 a 225 d.C., da Igreja do segundo século, expressou com vigor essas ideias misóginas ao falar com Eva. Você é a porta do diabo. Você é a abridora do selo dessa árvore proibida. Você é a primeira desertora da lei divina. Por culpa de seu deserto, que é a morte, até o Filho de Deus teve que morrer. 200 anos depois, Ambrósio, o bispo de Milão, comentou que Eva foi mais culpada pela queda do que Adão, porque logo depois de comer a maçã, ela percebeu seu pecado, mas ainda assim continuou a tentá-lo. Aí escuta, prezapada, escuta. Ela não deveria ter tornado seu marido participante do mal de que tinha consciência. Ela pecou, portanto, com premeditação. Aí, né? Claro que não podia faltar. No século V, Santo Agostinho citou que a mulher não foi criada à imagem de Deus, mas apenas à sua semelhança, o que sustentava a ideia de sua fraqueza, a maior propensão ao pecado. Ele argumentou que, mesmo antes de seu pecado, a mulher foi feita para ser governada por seu marido e ser submissa e sujeita a ele. Mas essa condição era sem ressentimento, enquanto após a queda há uma condição semelhante à escravidão. Em outra declaração, citada com frequência, Agostinho disse: Eu disse, quando tratava da natureza da mente humana, que a mulher junto com o marido é a imagem de Deus. Porém, quando ela é mencionada em separado pela qualidade de ajudadora, que considera apenas a mulher, então, ela não é a imagem de Deus, mas no que diz respeito apenas ao homem. Ele é a imagem de Deus, tão plena e completamente como quando a mulher também está unida a ele. Tá vendo, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo de onde vem, né? Tá ouvindo? A construção. Voltando, essa passagem foi controversa não apenas entre os teólogos, mas também entre as críticas feministas modernas. Foi interpretada tanto de forma literal, mostrando a inferioridade inata da mulher, quanto a alegórica, referindo-se a dois aspectos da mente humana: o intelecto superior, masculino, e a razão inferior, feminina, estando inextricavelmente ligados um ao outro. Qualquer que seja a interpretação de que alguém esteja inclinado a aceitar, é óbvio que o texto dá suporte àqueles que defendem a inferioridade intelectual feminina. Algumas teólogas e, mais tarde, algumas pensadoras feministas usaram Santo Agostinho para defender a igualdade das mulheres, mas o impulso mais impactante da interpretação que chegou às pessoas comuns foi na direção misógina, óbvio, né? Sem forçação de barra, por favor. Por isso que eu digo, o óbvio tem que ser dito, né? Quase 1000 anos depois, o dominicano Tomás de Aquino, influenciado pelo pensamento aristotélico, que definia as mulheres como incompletas e inferiores aos homens, mostrou que o homem havia sido criado com capacidade superior de conhecimento e com uma alma racional, enquanto a mulher foi criada, sobretudo, como um auxílio na reprodução. Apesar de Tomás de Aquino ter qualificado esse julgamento rigoroso sobre as mulheres, dizendo, abre aspas, não se desrespeitem, mulheres, o Filho de Deus nasceu da mulher, fecha aspas. O que ele fez foi apenas salientar a maternidade como o único caminho da mulher para o divino.
enquanto a mantinha com firmeza sob uma inferioridade inata por desígnio divino. Essa doutrina de culpar a mulher foi aceita como verdade por todos os teólogos medievais. Foi uma discussão subvertida, muitas vezes por revisoras feministas que argumentaram que a Eva não conseguia evitar sua fraqueza inata e que, portanto, seu pecado era menor que o de Adão. Ai, que engraçado. Embora os textos bíblicos e apostólicos não fossem de modo algum inequívocos em seu posicionamento sobre as mulheres durante a Idade Média, duas suposições a respeito da natureza da mulher foram aceitas como verdades fundamentais, que elas foram criadas de forma inferior e para um propósito diferente, inferior em relação ao do homem, e que, por sua natureza e fraqueza, tinham maior propensão ao pecado e à tentação sexual do que os homens. Uma terceira suposição bastante difundida sobre a natureza das mulheres originou-se da interpretação patrística inicial dos textos centrais, em particular por origens de Santo Agostinho, isto é, que o pecado de Adão e Eva é transmitido de pai para filho por meio da concupiscência, que invariavelmente faz parte do ato de geração. Uma vez que o pecado já havia sido atribuído a Eva, todas as mulheres foram acusadas de uma grande carga de culpa pela queda e pelo pecado original. Uma versão popular dessas crenças baseadas na culpa das mulheres é expressa por um poeta irlandês medieval, que fez Eva falar o seguinte: eu sou Eva, a esposa do nobre Adão. Fui eu quem violou Jesus no passado, fui eu quem roubou meus filhos do céu. Eu, por direito, deveria ter sido crucificada. Fui eu quem arrancou a maçã. Não haveria inferno, não haveria luto, não haveria horror, não fosse por mim. É contra o pano de fundo dessa tradição milenar de interpretação patrística que se deve ver os esforços ousados e persistentes da crítica feminista da Bíblia. A primeira reinterpretação original da história da criação do ponto de vista feminino pode ser encontrada na obra de Hildegarda de Bingen. Ela revisitou o tema várias vezes ao longo da vida. Abordei antes a teologia de Hildegarda, na qual as imagens de Eva, Maria e da mulher vestida de sol se fundem e simbolizam um aspecto feminino do divino. Ela considerava Eva um presságio de Maria, o símbolo da humanidade divina, na qual toda a raça humana estava escondida até que surgisse no grande poder de Deus, assim como ele deu à luz o primeiro homem. Homem e mulher estavam unidos, portanto, de forma que cada um trabalha através do outro. Hildegarda vê o homem e a mulher como complementares e interdependentes, mas pensa que a mulher é mais fraca do que o homem, porque ele foi formado da terra e ela foi formada da carne. Ainda assim, em sua bela versão da criação, citada antes, ela descreve de modo comovente a sabedoria profética de Adão. Pois ele viu a mãe por meio da qual ele geraria filhos, e o anseio de realização de Eva, pois ela depositou sua esperança no homem. Hildegarda imaginou Adão e Eva antes da queda, em estado de perfeição, uma totalidade de mente e corpo, em que o sexo era livre de luxúria e em que Eva teria dado à luz um filho sem que sentisse dor, da maneira como tinha sido criada de Adão. Distanciando-se da interpretação patrística tradicional a respeito da inocência antes da queda, Hildegarda fala de amor, do amor que Adão sentia por Eva. E Deus deu uma forma de amor ao homem, e assim a mulher é o amor do homem. Essa visão harmoniosa, tão diferente da condenação da sexualidade agostiniana, reverbera na maneira tolerante e igualitária com que Hildegarda, em seus escritos médicos, descreveu o coito humano como uma união de forças igualmente importantes, as quais determinam a natureza da criança. O próximo comentário bíblico feito por uma mulher vem da escrita da autora do século XIV, Cristina de Pisano, que viveu em 1365 a 1430, e provém de um contexto bem diferente do da visionária Santa Hildegarda. Cristina nasceu em Veneza e poucos anos depois foi levada a Paris, quando seu pai foi chamado para assumir o posto de astrólogo da corte do rei Carlos V. Ela recebeu uma educação
excelente, apesar da oposição da mãe. E aos 15 anos se casou com Estienne du Castel, um notário. Seu marido incentivou sua atividade literária e o casamento foi muito feliz. O marido faleceu em 1389, não muito depois de seu pai ter morrido na pobreza. Aos 25 anos, Cristina ficou viúva, sem renda, e teve de encarar as dívidas do marido. Ela sustentava a mãe e os 3 filhos pequenos e a si mesma copiando e produzindo livros, fazendo ilustrações e, é bem possível, realizando o trabalho de um notário. Ao mesmo tempo que construía sua reputação como escritora. Viveu sua existência no mundo engajada na corte e na política, ambicionando fama e reputação. Logo foi reconhecida como poetisa e recebeu uma encomenda para fazer a biografia de Carlos V. Ela criou sua reputação como defensora das mulheres ao criticar o popular Romance da Rosa de Jean de Meun, por zombar das mulheres. Isso deu origem a uma troca de cartas com alguns dos principais homens humanistas de sua época, na qual sua reputação foi atacada e deu início a um debate de 3 séculos sobre o status das mulheres, conhecido como Querelle des Femmes, Querela das Mulheres. Cristina continuou seu debate em sua principal obra, Des Dames, A Cidade das Damas, de 1405. Uma defesa corajosa das mulheres e um esforço deliberado para constituir a história das mulheres, que discutirei em detalhes só no capítulo 11. Não é de surpreender que o comentário bíblico de Christine de Pizan seja expresso com sua confiança assertiva e habitual. Ali dormiu Adão. E Deus formou o corpo da mulher com uma de suas costelas, significando que ela deveria ficar ao lado como uma companheira e nunca rebaixar-se a seus pés como uma escrava. E também que ele deveria amá-la como sua própria carne. Não sei se você já reparou nisto. Ela foi criada à imagem de Deus. Como pode qualquer boca ousar caluniar o receptáculo que traz uma marca tão nobre? Deus criou a alma e colocou almas totalmente semelhantes, igualmente boas e nobres, nos corpos da mulher e do homem. Mulher foi feita pelo artesão supremo. Em que lugar ela foi criada? No paraíso terrestre. De qual substância? Era matéria indigna? Não. Era a substância mais nobre que já havia sido criada. Era do corpo do homem, do qual Deus fez a mulher. Ai, que poética. Cristina, embora autodidata, era muito instruída e bem familiarizada com a literatura clássica e patrística. Ela pode estar familiarizada com a afirmação de Hugo de São Vítor de que a mulher não foi criada da cabeça do homem e, portanto, não foi criada para ser sua senhora, e que também não foi criada dos pés, portanto, não foi criada para ser sua escrava. Ela interpretou em termos alegóricos a colocação de Agostinho de que a mulher não foi criada à imagem de Deus, mas à sua semelhança. E utilizou a afirmação dele de que Deus não criou o corpo, mas a alma, o que lhe permitiu enfatizar a igualdade dos sexos, não importando as diferenças físicas. Sua afirmação de que a substância da qual Eva foi criada era a substância mais nobre, isto é, o corpo do homem, representa uma inversão nítida e de senso comum da reivindicação dos homens de sua superioridade por precedência. Nesse caso, ela usou um artifício que as mulheres costumavam utilizar para desacreditar as ideias patriarcais. Ela, ao que parecia, as aceitou, mas as subverteu com habilidade ao extrair delas conclusões diferentes das dos pensadores patriarcais. Se o homem era nobre por sua criação anterior, Eva o supera por ser criada de uma maneira mais nobre do que ele. Esse é um avanço lógico em relação à aceitação de Hildegarda da fraqueza da mulher por ela nascer da carne, não da terra. Cristina também é assertiva ao lidar com a queda. Escuta. E se alguém dissesse que o homem foi banido devido à senhorita Eva,
Eu digo a você que ele ganhou mais por Eva do que perdeu por Eva, quando a humanidade foi unida à divindade, o que nunca teria acontecido se o crime de Eva não tivesse ocorrido. Assim, o homem e a mulher deveriam estar contentes por esse pecado, pelo qual tal honra surgiu, pois, tão baixo quanto a natureza humana caiu através dessa criatura mulher, a natureza humana foi elevada por essa mesma criatura. Aqui vemos Cristina impulsionar o argumento patrístico de que a graça de Maria redimiu o pecado de Eva, com sua afirmação de que o papel de Maria em elevar a natureza humana ultrapassou o dano criado por Eva. A construção da principal obra feminista de Cristina, A Cidade das Damas, permitiu-lhe responder e destruir todas as acusações maiores e menores levantadas contra as mulheres, uma a uma. Ela fez isso trazendo à tona todas as acusações misóginas contra as mulheres, em um diálogo com a Dama Razão, uma figura alegórica de grande serenidade, que respondia a cada acusação com argumentos, exemplos da história, mito ou fábula, e com trechos apropriados da Bíblia. O que é mais incomum sobre a defesa da Dama Razão para as mulheres é que ela inverteu com confiança a ordem existente de gêneros. Ela desprezava sem pudor as mulheres em destaque superior ao dos homens e elogiava suas virtudes sem culpa. Por exemplo, Cristina disse que os homens a oprimiam com uma carga pesada. Usando um provérbio em latim, Deus fez as mulheres falarem, chorarem e costurarem para atacar as mulheres. Dama Razão respondeu que o provérbio é verdadeiro e mostrou como essas mesmas qualidades salvaram as mulheres. Que favores especiais Deus concedeu às mulheres por conta de suas lágrimas. Ele não desprezou as lágrimas de Maria Madalena, mas as aceitou e perdoou seus pecados, e pelo mérito dessas lágrimas, ela está na glória do Deus, do céu. Então, prosseguiu citando exemplos semelhantes entre os santos. Quanto à fala das mulheres, Jesus Cristo desejou que sua ressurreição fosse primeiro relatada por uma mulher. Ele teve misericórdia da mulher de Canaã, que não parava de expor sua situação deplorável na rua, e discutiu sua salvação com a mulher samaritana no poço. Deus, com que frequência nossos pontífices contemporâneos se indignaram a discutir qualquer coisa com alguma mulher simples, ainda mais sobre sua própria salvação. O fato de Cristina selecionar heroínas a exemplo dignos da Bíblia formou um precedente que seria seguido por séculos, ainda que nenhuma das mulheres que escreveram, pelo mesmo viés, jamais a tenham citado. Também não há nenhuma evidência de que sabiam sobre ela e seu trabalho. No entanto, foi Cristina de Pisano quem lançou a participação das mulheres no debate sobre o status das mulheres na sociedade, representada pela Querelle des Femmes, que se prolongaria por 3 séculos em várias partes da Europa e na Inglaterra. Isso se desenrolou como uma lúdica e às vezes amarga troca entre feministas e antifeministas de ambos os sexos, tendo representado a primeira discussão séria sobre gênero como construção social na história da Europa Ocidental. Imagina. Durante o Renascimento, o principal fundamento no debate foi a reinterpretação da Bíblia e o esforço para descrever o caráter e a natureza das mulheres cristãs como diferente da mulher real e mítica. Na antiguidade, homens e mulheres que defendiam as mulheres atribuíram qualidades heróicas à mulher viril que transcendeu seu sexo pela virtude, nobreza e coragem. O tipo ideal para aquelas que defendiam as mulheres surgiu como um andrógeno, uma pessoa com virtudes femininas e masculinas. O debate foi, por mais de 2 séculos, bastante abstrato, intelectual e retórico. Não fez e não pretendia fazer propostas de mudança social. O que ele ofereceu foi um contraponto à tradição esmagadoramente misógina da Igreja.
As longas listas de mulheres heróicas apresentadas por feministas foram comparadas a apresentações de degradação da feminilidade em sermões, literatura prescritiva e na crença popular. As mulheres que participavam desse debate quase sempre faziam da reinterpretação bíblica uma parte de seu argumento. Uma das mulheres eruditas do Renascimento, Isota Nogarola, que viveu em 1418 a 1466, envolveu-se com esse argumento na reinterpretação bíblica. Ele apareceu na forma de um diálogo por meio de cartas com um notável homem humanista, o veneziano Ludovico Foscarini, sobre a responsabilidade de Adão ou Eva pela queda. Ludovico argumentava que Eva era mais culpada que Adão por ter recebido uma punição mais dura, causado o pecado de Adão e agido por orgulho. Isota, como Hildegarda fez antes dela, aceitou a fraqueza maior de Eva como um fato. Lá vem. Onde há menos intelecto e menos constância, há menos pecado, e Eva carecia de bom senso e constância, e portanto pecou menos. Conhecendo sua fraqueza, aquela astuta serpente começou a tentar a mulher, pensando que o homem talvez fosse invulnerável pela sua constância. Adão também deve ser julgado mais culpado do que Eva, em segundo lugar, pelo seu maior desprezo à ordem, pois em Gênesis 2, parece que o Senhor ordenou a Adão e não a Eva. Além disso, a mulher não comeu da árvore proibida, porque acreditava que se tornara mais semelhante a Deus, mas sim porque era fraca e propensa ao prazer. E isso não quer dizer que ela o fez para ser como Deus. E se Adão não tivesse comido, o pecado dela não teria consequências, pois isso não quer dizer. Se Eva não tivesse pecado, Cristo não teria se encarnado. Mas, se Adão não tivesse pecado, perceba que a punição de Adão parece mais severa do que a de Eva, pois Deus disse a Adão: ao pó voltarás, e não a Eva. E a morte é o castigo mais terrível que poderia ser atribuído, portanto, está consagrado que a punição de Adão foi maior do que a de Eva. Ludovico responde que, de qualquer modo, Eva foi responsável por seu pecado, e que seu pecado tinha sido pior que o de Adão, porque ela o induzira a isso. E ainda mais, o pecado dela não era fraqueza, mas orgulho. Isota discortou. Desejar o conhecimento do bem e do mal, sem dúvida, é um pecado menor do que transgredir um mandamento divino, visto que o desejo por conhecimento é uma coisa natural. E todos os homens, por natureza, desejam sabê-lo. Eva, fraca e ignorante por natureza, pecou muito menos por concordar com aquela serpente astuta, que foi chamada de sábia, do que Adão, criado por Deus, com conhecimento e compreensão perfeitos, por dar ouvidos às palavras persuasivas e à voz da mulher imperfeita. O argumento de Isota é engenhoso e erudito. Ela citou e comentou livremente sobre os padres da igreja e vários textos patrísticos. Vale notar que, quando defendeu Eva contra a acusação de orgulho, disse que o desejo por conhecimento é natural, comum a todos os homens. Como é evidente, ela quis dizer todos os homens e mulheres, antecipando dessa forma o argumento dos direitos naturais de uma época posterior. Ainda assim, insistiu na fraqueza de Eva. O fato de que ela reforçou os seus outros argumentos com fontes patrísticas, mas não reforçou esse argumento citando Hildegarda de Bingen, que argumentou mesmo antes, mostra que ela deve ter ignorado o trabalho de Hildegarda. Por outro lado, Laura Sereta, que viveu em 1469 a 1499, uma geração mais tarde, e representando a terceira geração de mulheres humanistas italianas, era íntima do trabalho de Nogarola. Nascida em Brescia, ela era muito bem educada e tinha interesse e treinamento em comuns em matemática, devido à influência do pai, que supervisionava construções militares. Casada aos 15 anos e viúva precoce. Ela não só continuou sua correspondência literária e estudos durante o casamento,
mas se recuperou da grande dor após a morte do marido, continuando a escrever. Sofreu muita depreciação por parte dos homens humanistas, que alegaram que seu pai devia ter escrito suas cartas, porque nenhuma mulher poderia tê-lo feito. Como uma mulher pode escrever uma carta? Que absurdo. Sereta respondeu a seus detratores com injúrias corajosas. Em uma carta, ela atacou um humanista que dava muita atenção à aparência das mulheres. Escuta. Portanto, Agostinho, gostaria que você não prestasse atenção à minha idade, ou pelo menos ao meu sexo, pois a natureza da mulher não é imune ao pecado. A natureza produziu nossa mãe, Eva, não da terra ou da rocha, mas da humanidade de Adão. Somos um animal bastante imperfeito e nossa força insignificante não é suficiente para batalhas poderosas, mas vocês, grandes homens, exercendo tal autoridade, comandando tal sucesso, tenham cuidado, pois onde há mais sabedoria, há maior culpa. Nesse caso, sem dúvida, ela se apoiou na linha de raciocínio de Nogarola em defesa de Eva. Margarida de Angolema, rainha de Navarra e irmã do rei Francisco I, que viveu de 1492 a 1549, em seu O Espelho da Alma Pecadora, publicado em 1531, oferecia uma teologia feminina e, por vezes, feminista. Deixa eu falar aqui um detalhe, né? Porque talvez alguns de vocês possam estar pensando, sim, mas esse nome feminismo só veio a partir do século XIX, né? 1800 e tarará, né? Meados de 1800, tá bom. É isso mesmo. O que ela está tentando dizer aqui nesse livro é que o pensamento feminista não é apenas desse momento, que já existiam mulheres, só não tinham nome, né? Ainda, para se identificar com tantas pluralidades de mulheres, né? Porém, existiam mulheres que já lutavam contra todas essas divergências em tantas sociedades diferentes, né? Da maneira que elas eram tratadas, com desdém, com humilhações, dizendo que as mulheres eram inferiores aos homens. Você acha que todas as mulheres iam só dizer amém e tá tudo certo? Lógico que não. Tinha muitas mulheres que lutavam contra isso. É por isso que esse livro existe, né? Porque o que a Gerdalena, historiadora, que sabe muito bem, né? Lógico que ela conhece a história, lógico, óbvio. Né? Antes que venha alguém aqui dizer alguma besteira, né? Tô logo dizendo que ela sabe muito bem quando esse nome foi construído, óbvio, né? Assim, o objetivo é dizer que antes deste século, desta organização da luta dos direitos das mulheres e tal, já existiam mulheres que lutavam a favor da nossa organização, que lutavam para que as mulheres também tivessem os mesmos direitos que os homens, né? Que percebiam que estavam sendo escravizadas de várias formas, né? Então é isso, tá? Só um breve comentário sobre isso, porque eu acho importante deixar aqui registrado que esse pensamento, apesar do nome feminismo aparecer no século XIX, meados do século XIX, 1800 e tarará, antes disso, existiram várias mulheres que fizeram várias tentativas, tá, de serem reconhecidas como ser humano, como gente, em cada sociedade que elas viveram. Beleza? Voltando para o texto. Ela era uma humanista e muito influenciada pela teologia de Calvino, embora nunca tenha deixado a Igreja Católica. Em sua corte, ela se tornou uma protetora dos humanistas e reformadores protestantes. Em seus escritos, ela aceitou o conceito luterano de solas fides, somente pela fé, quando afirmou em seu prefácio que somente o dom da fé provê uma ciência de bondade, sabedoria e poder. É provável que Margarida, por meio de seu mentor Lefebvre de Tarbes, estivesse familiarizada com os escritos dos místicos de Hildegard de Bingen e Mithilde de Hackborn, o que pode ter fortalecido sua convicção em sua missão religiosa e seu direito de proporcionar suas próprias percepções espirituais. Ela escolheu uma mulher narradora e intérprete para seu livro,
e se concentrou em suas citações em passagens bíblicas relacionadas às mulheres. Ecoando o êxtase místico de suas antecessoras, ela enfatizou a bênção especial de Deus concedida a ela como uma mulher. Você me chama de amiga, noiva e bela. Se eu sou, você me faz assim. Enquanto eu te ouço, eu me ouço ser chamada de mãe. Irmã, filha, noiva, a alma que pode sentir essa doçura é quase consumida, derretida, queimada, reduzida a nada. Em uma passagem que descrevia a tormenta de uma alma pecadora com a qual ela se identificava, interpretou uma passagem bíblica tão literalmente a ponto de dar maior significado ao feminino em relação ao divino. Escuta. Meu espírito ousará falar e te chamar de pai? Sim, e nosso. Isso você permitiu do Pai Nosso. Mas, Senhor, se você é meu pai, posso pensar que eu sou sua mãe? Para engendrar você, por quem foi criada. Esse é um mistério que não consigo compreender, mas você cessou minha dúvida. Quando na pregação, estendendo os braços, você disse: aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. A audaciosa sugestão de Margarida do mistério para que ela pudesse engendrar você, por quem eu fui criada, pressupõe, no mínimo, a igualdade total da mulher com o homem em relação ao divino, sugerindo o mistério do papel de Maria da redenção. É típico de maneira oblíqua com que as mulheres reinterpretam as escrituras, deixando implícita a questão respeitosa de uma alma pecadora para com Deus. Embora sustentada por um texto bíblico escolhido com cuidado, que Margarida não hesita em interpretar com liberdade e segurança. Essa garantia, sem dúvida, derivara da posição poderosa e privilegiada da rainha da sociedade. Por outro lado, como vimos antes no caso de Marguerite Poretti, as interpretações não ortodoxas dos textos bíblicos por parte das mulheres desprotegidas eram muito perigosas, podendo levar acusações à heresia e feitiçaria, e ser queimada. A contemporânea inglesa de Margarida de Navarra, Anne Askey, filha de um cortesão do Henrique VIII, bem educada, se viu em grave risco quando o marido católico expulsou junto de seus 2 filhos, acusando-a de heresia por ser membro da Igreja Reformada. Anne pediu divórcio, que não foi concedido, e então morou sozinha e desprotegida em Londres, circulando nos meios da corte. Oficialmente acusada de heresia, ela escreveu o registro das próprias investigações perante um tribunal religioso. É um registro bastante incomum, revelando a coragem e a inteligência afiada de Askell e sua insistência no direito e na capacidade de interpretar as escrituras. Quando o bispo citou São Pedro contra ela, respondi-lhe que reconhecia o que Paulo disse, isto é, 1 Coríntios 18, que uma mulher não deve falar na congregação, a título de lecionar. E então eu perguntei a ele quantas mulheres ele tinha visto ir ao púlpito pregar. Ele disse que nunca viu nenhuma. Então eu disse que ele não deveria culpar mulheres pobres, exceto as que tivessem ofendido a lei. Askell, com confiança, se apossa de seu direito de interpretar São Paulo, discutir nuances sutis de interpretação com o bispo. Quando Marjorie Kemp, acusada de forma semelhante, usou uma defesa semelhante, a saber que ela não estava pregando em um púlpito, mas apenas ensinando, ela foi apoiada por seus acusadores. Anne Askell não teve tanta sorte. Quando o bispo a pressionou a responder de acordo com a opinião dele, ela recusou, dizendo: Deus me deu o dom do conhecimento, mas não da fala. Mantida na prisão, ela foi questionada mais uma vez por um padre, que tentou ganhar sua confiança. E mais uma vez ela se recusou a responder. Eu não farei isso, porque vejo que vocês vêm para me tentar. E ele disse que era contra a ordem das escolas que aquele que fazia a pergunta que a respondesse.
Eu disse a ele que era apenas uma mulher e não conhecia o curso das escolas. Mais uma vez, a capacidade de Haskell de definir o discurso, mesmo nas circunstâncias mais adversas, é notável. Os homens que mantêm as mulheres fora das escolas, apesar de tudo, desejam que elas sigam as regras da escola, o que ela recusa. O resultado de suas recusas é catastrófico. Ela foi colocada no cavalete ou potro, um instrumento de tortura, com o objetivo de fazê-la revelar os nomes de integrantes da nobreza que compartilhassem da mesma opinião que ela. Permaneceu em silêncio sob severa tortura e não gritou, até que estivesse quase morta. Então foi libertada da tortura e desmaiou. Quando retornou à consciência, fiquei sentada por 11 longas horas raciocinando com meu Lord Chanceler no chão poído. A descrição é gráfica e convincente. Após ter sido torturada por ordens do chanceler, ela sentou-se por horas no chão poído, conversando com ele. Tal insistência no direito de raciocinar com autoridade só poderia terminar de uma maneira. Anne Haskell foi queimada na fogueira como herege em 1546. Quase 40 anos depois, um debate duradouro ocorreu na Inglaterra sobre panfletos a respeito das mulheres. Seguindo a tradição anterior de Querelle des Femmes na França. Em ambos os países, o debate foi iniciado com a publicação de um panfleto antifeminista, que resumiu todos os argumentos contra as mulheres na literatura medieval e patrística, o que, por sua vez, levou a uma defesa vigorosa das mulheres por parte dos homens e mulheres panfletários. Em ambos os países, os panfletos antifeministas gozaram de maior popularidade e foram reimpressos, com muito mais frequência do que as respostas feministas. Até hoje, né? Até hoje existem antifeministas. Então note que é quando um movimento por direitos, algum movimento de alguma minoria social, né? Não de quantidade de pessoas, que não tem voz na sociedade. Quando esse movimento se levanta, um contra vai se levantar também. Então, ao mesmo tempo que as feministas aparecem, e até antes, né? Esse movimento de mulheres aparece, o contra as mulheres, inclusive feito por esses tipos de mulheres, e outros homens também envolvidos, né? Também se levantam, né? Então, sempre vai haver esse contra, né? Levanta-se um pedindo por direitos e levanta-se outro dizendo que não é para ter direitos. Tá? Aí, voltando aqui. Na Inglaterra, uma das primeiras panfletárias, Jane Unger, reagiu à panfletagem misógina com uma defesa focada na mulher, a qual chamou de Her Protection for Women, sua proteção para as mulheres. Unger reiterou a interpretação mais antiga da história da criação, mas deu-lhe um resplendor especial. A criação do homem e da mulher começou com ele formado em princípio de escória e barro imundo, e permaneceu assim até que Deus viu que nele sua obra era boa e, portanto, pela transformação do pó, que era repugnante para a carne, tornou-se purificado. Então, sem ajuda, Deus, fazendo a mulher da carne do homem para que ela pudesse ser mais pura do que ele, evidentemente mostra até que ponto nós, mulheres, somos mais excelentes do que os homens. Nossos corpos são frutíferos e por eles o mundo aumenta. E nosso cuidado é maravilhoso, pelo qual o homem é preservado. Da mulher nasceu a salvação do homem. Uma mulher foi a primeira a crer. E uma mulher foi, igualmente, a primeira que se arrependeu do pecado. A extensão do argumento de Unger sobre a superioridade de Eva por meio do ato da criação até os resultados da queda, isto é, que é Eva a quem as bênçãos da procriação são dadas após a queda, será muito usada por outras comentaristas bíblicas um período posterior, sem que notassem o argumento que Unger fez antes. Parece ser original dela vindo desse panfleto. Unger continuou essa argumentação de uma maneira simples e de bom senso,
quando listou todos os serviços que as mulheres prestam aos homens em detalhes bastante gráficos. Eles recebem conforto por nossos meios, afirmou ela. As mulheres nutrem os homens e os mantêm limpos e saudáveis. Sem nosso cuidado, eles deitam na cama como um cachorro na ninhada e vão como uma cavalinha nojenta nadando no calor do verão. Como outras antes e depois dela, Anger elencou mulheres virtuosas da antiguidade e da Bíblia para apoiar suas afirmações. Então ela também está aqui dizendo o tempo todo que alguns dos discursos que uma mulher nesse tempo já foi dito por uma mulher no tempo passado. Só que como não existia uma organização e escritas sobre a história das mulheres, sobre o que tinha acontecido antes, né, como não havia nada disso, as mulheres não tinham como saber. Mesmo tendo escrito uma coisa lá na França, aí está acontecendo uma coisa aqui na Inglaterra e esse produto da escrita não chegava nessa mulher desse outro país, né? Mesmo sendo tudo lá na Europa, né? Então, alguns escritos nem chegavam nessas mulheres, e mesmo assim parecia que elas estavam falando muito parecido muito sobre a mesma coisa, muito sobre as mesmas ideias, né? Então, é muito interessante esses argumentos que ela traz aqui nesse livro. Então, aí em 1615, um Joseph, que era um pseudônimo, né? Sabe que muitas mulheres nessa época escreviam, muitas que não tinham condição financeira, não tinha status de sobrenome de gente poderosa, não podia escrever e dizer que foram elas que escreveram, então usava pseudônimos de homens, inclusive, tá? Muitas fizeram isso. Em 1615, um Joseph Suetna, que era um pseudônimo, escreveu uma crítica às mulheres que se tornou um best-seller instantâneo e continuou sendo publicado nos 100 anos seguintes. Ele provocou uma série de respostas em forma de panfleto, várias delas escritas por homens, mas o primeiro deles foi escrito por Raquel Speed, a filha instruída de um clérigo, que na época, segundo ela mesma, tinha menos de 20 anos. A resposta satírica de Speck e Suetna não é apenas uma desconstrução brilhante de seu argumento ilógico e repleto de falhas, suas peculiaridades estilísticas e seus pomposos chavões, mas um elaborado argumento bíblico mais desenvolvido do que o de qualquer escritora até então, com a exceção de Cristina de Pisano. Sem causar surpresa, o trabalho de Speed foi posto em dúvida e ela foi acusada de reivindicar os escritos do pai como seus. Tal acusação a irritou profundamente e ela se referiu a essa acusação ao reivindicar com franqueza a autoria de seu panfleto anterior e do trabalho teológico posterior, Memorando da Mortalidade, nome do texto, né? Em seu ataque a Suetna, Speck adotou o antigo assunto de que a mulher Eva foi feita da matéria refinada enquanto o homem foi criado do pó. Ela mencionou: ela não foi feita do pé de Adão para ser pisada, nem de sua cabeça para ser superior, mas de seu lado, perto do coração, para ser igual. Ela interpretou a questão da culpa de Eva na queda da mesma forma que Cristina de Pisano, mas foi mais mordaz em sua crítica a Adão. Pois, pelo livre-arbítrio de que antes de sua queda ele gozou, ele poderia ter evitado e ficado livre de ser queimado ou chamuscado com aquele fogo que foi aceso por Satanás e soprado por Eva. Speck era bem versada em Santo Agostinho e os padres da igreja, mas deixou de lado sua interpretação da queda e a contradisse com sua própria. Ela continuou seu argumento citando a qualidade vivificante de Eva, argumentando que, embora a mulher tivesse ocasionado o pecado pela semente abençoada de Havá, Cristo havia nascido e em Cristo homem e mulher são um. O que causa ainda mais curiosidade, ela escreveu uma crítica à declaração de São Paulo. Era bom para um homem não tocar em uma mulher. Speck argumentou com base na história, dizendo que isso foi dito enquanto os coríntios estavam sujeitos à perseguição e era um conselho destinado a protegê-los e as suas esposas da prisão ou da morte. Ela também destacou que o próprio Paulo se casou mais tarde. Esse tipo de análise crítica histórica não havia sido feito antes por mulheres. Em um argumento complexo baseado em conceitos aristotélicos de causalidade, Speck disse que o verdadeiro mérito da mulher deve advir da causa final ou finalidade para a qual ela foi criada por Deus.
A mulher, assim como o homem, foi feita para glorificar a Deus, para ser uma companheira colateral do homem, para glorificar a Deus, usando seu corpo e todas as partes, poderes e faculdades como instrumentos de sua honra. Essa ousada afirmação de sacralidade e bem-aventurança do corpo feminino e todas as suas partes não foi apenas uma resposta adequada à descrição vil do corpo feminino por Suetna, mas fez progredir a interpretação feminista dos textos bíblicos. Speth argumentou também que o papel da mulher como ajudante a colocava em pé em igualdade do homem. Ela então começou a selecionar de todos os textos bíblicos as passagens que considerava relevantes para seus pontos. Seu argumento é ágil, bem documentado e construído de modo minucioso. 2 anos após o lançamento do panfleto de Speth, a mesma tipografia publicou outra resposta do panfleto de Suetna, feito por Esther Soverna. A autora conhecia o panfleto de Speth, o qual considerava inadequado porque Speth às vezes condenava as mulheres. Soverna adota um tom mais agressivo que Speth e mostra mais autoconfiança, provavelmente com base em sua leitura ampla da literatura clássica. Ela enfatizou as bênçãos positivas que Deus concedeu às mulheres. Após a queda, Deus puniu Adão e Eva com a morte. Mas justiça ele concedeu a Adão. Embora a mulher experimente a justiça, a misericórdia é reservada para ela. E de todas as obras de misericórdia que a humanidade pode esperar, a maior e a mais abençoada, a mais alegre, é prometida à mulher. Mulher suplantada pela prova da fruta. Ela é punida por produzir os próprios frutos. No entanto, o que pelos frutos ela perdeu, pelos frutos ela recuperará. Soverna reiterou o agora, conhecido argumento derivado do nome de Eva, a mãe dos vivos, que expressa o papel para o qual ela e todas as mulheres foram designadas. Para serem ajudantes. Desculpa. Consoladoras, alegria e deleite. Soverna, então, evocou uma extensa lista de heroínas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento e terminou com um ataque espirituoso e devastador ao caráter, mente e referências de Joseph Suetna. A guerra de panfletos sobre o assunto referente às mulheres continuou até o fim do século XVII na Inglaterra, quando Sarah Fige, que viveu em 1669, provavelmente em 1722, 23, então com 14 anos de idade, respondeu a um ataque misógino de um certo Robert Gould com um longo poema, A Defensora, publicado em 1686. Sua publicação enfureceu tanto seu pai que ele a baniu de casa. Fige usou o conhecido argumento da superioridade de Eva para sua criação a partir da matéria refinada e acrescentou seu próprio toque especial. Assim, provei que a criação da mulher é boa e não inferior, quando bem compreendida a do homem para ambos, um Criador tinha, o que tornava tudo bom. Então, como Eva poderia ser má? Como Eva poderia ser má, se tudo era bom? A crítica e a reinterpretação feminista da Bíblia são evidentes também na obra da poeta inglesa do século XVII, Emilia Lanier. Seu volume de poemas religiosos foi publicado em 1611 e trazia nada menos que 9 poemas dedicados a damas reais e nobres. Esse artifício literário era bastante comum naquele período e ajudou a autora a ganhar apoio e benevolência. O fato de todos esses poemas serem dirigidos às mulheres mostra que já existia um público influente feminino. Olha só que interessante. 1600, tá? Uma grande parte do trabalho se refere ao tratamento da paixão de Cristo, no qual Lanier se esforçou de maneira árdua para mostrar o papel ativo e positivo que as mulheres desempenhavam no auxílio a Cristo. Agradou ao nosso Senhor e Salvador Jesus, sem a ajuda do homem, ser gerado por uma mulher, nascido de uma mulher, nutrido por uma mulher, obediente a uma mulher, e que ele curou mulheres, perdoou mulheres, consolou mulheres, sim, mesmo quando ele estava em sua maior agonia e transpirando sangue, o caminho de ser crucificado, e também em sua última hora da morte, teve o cuidado de induzir uma mulher
depois de sua ressurreição, apareceu primeiro para uma mulher, enviou uma mulher para declarar sua ressurreição mais gloriosa ao resto de seus discípulos. Lerner descreve como os homens traíram Cristo. Eita! Usando a própria leitura, né? Voltando, ela descreveu como os homens traíram Cristo. Todos os juízes, escribas e fariseus eram homens. Ela contrapôs isso ao pecado de Eva, que parecia pequeno em comparação. Aí ela diz: a nossa mãe Eva, que provou da árvore, dando a Adão o que ela mais amava, era simplesmente boa e não tinha poder de ver. O dano posterior não apareceu. A sutil serpente que nosso sexo traiu. Antes de nossa queda, tão certa que um conluio havia se estabelecido. Mas, por certo, Adão não pode ser desculpado, embora a culpa dela fosse grande. Ele era o mais culpado. O que a fraqueza ofereceu, a força pode ter recusado. Sendo o senhor de tudo, mas maior foi a sua vergonha. Embora o ofício da serpente tenha abusado dela, a palavra sagrada de Deus deve enquadrar todas as ações dele, pois ele era senhor e rei de toda a terra, antes que a pobre Eva tivesse vida ou fôlego. Eita! Ela continuou a descrever a maior responsabilidade de Adão pela queda e passou disso a um forte argumento pela igualdade das mulheres. Você não veio ao mundo sem a nossa dor. Faça disso uma barreira contra sua crueldade. Sendo sua culpa maior, por que você deveria desdenhar de nosso ser igual, livre da tirania? Se uma mulher fraca o ofendeu, esse pecado seu não tem desculpa, nem fim. Em uma passagem vigorosa e original, ela forneceu uma leitura de gênero da Paixão de Cristo. Escuta. Primeiro foi o pregoeiro com a boca aberta proclamando a pesada sentença da perversidade. O carrasco em seguida, por seu ofício reivindicando o seu direito do inferno, onde os pecadores nunca morrem. Carregando os cravos, as pessoas ainda blasfemando seu Criador, usando toda a impiedade. Os ladrões cuidando dele por todos os lados, os sargentos assistindo enquanto as mulheres choravam. O volume de Lanier também contém uma elegia pastoral, na qual ela descreve uma propriedade rural habitada apenas por mulheres, Margaret Clifford, condessa de Cumberland, sua filha Anne e a própria Emília, que no fim são forçadas a se separar. A descrição idílica, segundo a reescrita de forte tendência feminista na história da queda e da paixão de Cristo, representa uma revisão feminista da história do Éden e dos outros textos principais do cristianismo. A própria grande discussão teológica sobre a posição das mulheres vem da escrita da estudiosa holandesa Anna Maria van Schumann, que viveu de 1607 a 1678. Ela foi talvez a mulher erudita mais famosa do século XVII e manteve correspondência com várias outras intelectuais em diferentes países. Nascida na colônia filha de pais reformados, Schumann viveu a maior parte da vida em Utrecht. Seus primeiros talentos artísticos foram acompanhados por suas realizações precoces. Sua proficiência em aritmética, geografia, astronomia e música foi acompanhada pelos conhecimentos de escrita e fala em todas as principais línguas europeias, bem como em latim, grego, hebraico, sírio, caldeu e árabe. Uau! Seu pai encorajou sua educação e lhe pediu que não se casasse para não desperdiçar o seu talento. Sua principal obra, amplamente distribuída e aclamada, foi um ensaio escrito em latim, Se o estudo das cartas é apropriada para uma mulher cristã. Publicou em 1638. Schumann respondeu de modo afirmativo, mas queria restringir esse estudo a mulheres solteiras e abastadas, para que não interferisse em suas responsabilidades domésticas. No entanto, a base de seu argumento ligeiramente feminista para a educação das mulheres era um forte argumento religioso para a igualdade de todas as almas diante de Deus. Tudo que leva a verdadeira grandeza de alma é adequado para uma mulher cristã. Tudo que aperfeiçoa e adorna o entendimento humano é adequado para uma mulher cristã.
Tudo que enche a mente humana de deleite incomum e honesto é adequado para uma mulher cristã. A teologia de Schumann não permitia distinções de sexo em relação à mente ou alma humana. Ela queria mulheres educadas para a glória de Deus e a salvação da alma delas, assim como dos homens. Quando, devido à morte da mãe, Schumann teve que abandonar sua vida contemplativa e assumir os deveres domésticos habituais das mulheres. Buscou outros meios de expressão e os encontrou nos ensinamentos de Jean de Labadie. Juntou-se a uma comunidade pietista e, pelo que pareceu, desmentiu sua preocupação anterior com o estudo e aprendizado porque não acreditava mais que eles levassem ao verdadeiro conhecimento e à perfeição. Em vez disso, tornou-se uma sectária ativa e líder reconhecida de sua comunidade. A ela são dados os créditos por ter desenvolvido a forma e a estrutura da igreja doméstica pietista, que deu às mulheres oportunidades incomuns para a liderança religiosa. De acordo com, pelo menos, um historiador, ela passou de uma sabedoria isolada para uma vida comunitária que combinava conhecimento prático e crescimento espiritual. O movimento pietista formou um grupo notável de pregadoras e profetas leigas. Sermões nos mercados de pequenas cidades alemãs e holandesas atraíram grandes multidões e cujas autobiografias espirituais testemunharam a liderança religiosa das mulheres. Como discutimos antes, Anna Vetter pregou sua visão do papel essencial das mulheres na segunda vinda de Cristo. Jane Eleonora Petersen era uma líder reconhecida da seita e correspondente da Anna van Schumann e William Penn. Sua autobiografia espiritual, publicada em 1688, ajudou a promover as ideias de sua seita e a prover um modelo de liderança religiosa para mulheres. Outra pregadora pietista e escritora religiosa foi Antoinette Bourignon, que viveu de 1606 a 1680, cujos folhetos foram amplamente lidos e que deu palestras e pregou na Holanda e no norte da Alemanha. Ela obteve autoridade para esse papel público por meio da luz de Deus. Sua interpretação da história da criação reflete a teologia mística de Jacob Boehme, que ensinou que Adão era um andrógeno antes da queda e que a punição para a queda foi a divisão da humanidade entre dois sexos. Antoinette Bourignon comentou o seguinte, escuta: após Adão se afastar de Deus, ele perdeu seu corpo glorioso, então Deus moldou a mulher a partir dele. Antes da queda, não havia homem nem mulher divididos, mas ambas as naturezas eram uma em Adão. Ele criou ambas as naturezas à sua imagem, isto é, homem e mulher juntos. Discutimos anteriormente o importante papel desempenhado pelas mulheres nas seitas Quaker e o principal trabalho teológico de Margaret Fell, A Fala das Mulheres Justificada, Comprovada e Permitida pelas Escrituras, isso era escrito dela, que foi publicado em 1666. Neste ponto, precisamos apenas observar a importância da pesquisa sistemática de Fell, de todos os textos bíblicos aplicáveis às mulheres e de sua interpretação feminista sobre eles. Apesar de seu trabalho ser muito mais extenso do que o de suas antecessoras, ela, de maneira geral, não fornece nenhuma nova interpretação antes daquela oferecida por Raquel Spegg, que mais se aproxima dela ao tentar uma revisão textual completa das referências bíblicas a mulheres. Porém, Fell vai mais além do que seus antecessores, dentre eles George Fox, e sua crítica aos textos paulinos. Como Lutero, Calvino e Milton, que vieram antes dela, Fell exclamou que esses textos haviam sido mal interpretados, como Raquel Spegg citou antes dela. Ela escolheu ler a injunção de Paulo de que as mulheres se calassem nas igrejas, em seu contexto histórico, dizendo que era a intenção de Paulo que homens e mulheres que estavam fora da ordem permanecessem em silêncio. Ela argumentou que a doutrina paulina havia sido mal interpretada e explicou a máxima de Paulo, pois é uma vergonha as mulheres falarem na igreja, ao vê-la em seu contexto histórico. O apóstolo pretendia apenas eliminar a confusão das reuniões, evitando que os membros confusos da congregação falassem. Fell afirmou que todos os que receberam o Espírito de Deus tinham sido libertados do silêncio e deviam falar para trazer a verdadeira redenção dos pecadores.
Além disso, a proibição de Paulo deveria ser vista como algo local, não universal. A argumentação não era novo. E quando apresentado várias vezes por mulheres, por 3 séculos seguintes, seu argumento de que a doutrina paulina não tem validade para o grande número de viúvas e mulheres solteiras, mesmo que, se a interprete de forma literal, o que ela não faz é original e indica as necessidades sociais de um número cada vez mais de mulheres urbanas de sua época que se autossustentavam. Margaret Fell, como os místicos anteriores, contrapôs a revelação e a luz interior às regras e aos ditames de estudiosos e padres. Deus não faz diferença, mas deu ao seu bom espírito como lhe agradou tanto ao homem quanto à mulher, como Débora, Hulda e Sara. Seu trabalho foi influente entre as mulheres quakers na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na obra de Mary Astell, que viveu de 1666 a 1731, o tema da legitimidade das mulheres para a profecia recebeu uma explicação muito mais lógica e racional do que a de Fell. Onde encontramos uma obra poética mais nobre do que o Cântico de Débora, ou um governante melhor e maior do que aquela mulher renomada, cujo governo tanto superou o dos antigos juízes. E embora ela tivesse um marido, ela mesma julgava Israel. E em decorrência era sua soberana, de quem não conhecemos mais do que o nome. Instância que, como humildemente suponho, derruba a falsa inferioridade natural, pois não é simples a relação de um fato, pelo qual nada deve ser concluído, a menos que seja conforme a uma regra e a razão das coisas. Mas o governo de Débora foi conferido a ela pelo próprio Deus. Consequentemente, a soberania de uma mulher não é contrária à lei da natureza, pois a lei da natureza é a lei de Deus, que não pode contradizer a si próprio. E ainda assim foi Deus quem inspirou e aprovou aquela grande mulher, erguendo-a para o juízo e para libertar seu povo Israel. Astell foi mais longe do que suas antecessoras, ao questionar a autoridade dos intérpretes patriarcais das Escrituras. Escuta Astell. A Escritura nem sempre está do lado deles, que a exibem, por meio de sua habilidade nas línguas e dos truques das escolas. A arrebatam de seu sentido genuíno para suas próprias invenções, porque as mulheres têm sua própria culpa. São mantidas na ignorância do original, querendo linguagens e outras ajudas para criticar o texto sagrado, do qual elas não sabem mais do que os homens são solicitados a transmitir em suas traduções. Olha, o argumento de que as mulheres, devido à privação educacional, as mulheres eram privadas de estudar, não era? Era. Faz sentido. Foram negadas o direito de interpretar esta aqui, até onde sei, levantando pela primeira vez por uma mulher. É o argumento que teria levantado com frequência pelas feministas modernas. Sim. Por exemplo, no fim do século XVIII, a escritora norte-americana Judith Sargent Murray, em seu ensaio sobre a igualdade dos sexos de 1790, baseou sua defesa de Eva na história da queda em uma tradução alternativa da palavra serpente. Escuta, é um recorte do que está no texto dela. No texto da Judith, de 1790. É verdade que alguns ignorantes nos informaram absurdamente que a bela exposição do paraíso foi reduzida para longe de sua obediência por um demônio maligno, disfarçado de serpente. Foi reduzido. Disfarçado de serpente maligna. Mas nós que estamos mais bem informadas, sabemos que o espírito caído apresentou-se à vista dela ainda um anjo reluzente, pois assim dizem os críticos na língua hebraica, a palavra deve ser traduzida. Vamos examinar seu motivo. Não parece que ela foi governada por algum apetite sensual, mas somente pelo desejo de adornar sua mente. Uma louvável ambição acendeu sua alma e uma sede de conhecimento impulsionou a predileção tão fatal em suas consequências. Adão não poderia alegar o mesmo engano, força ou admiração por sua sagacidade,
quando tantas vezes confessamos que o exemplo é muito mais influente do que o preceito. Continuando. No século XIX, o argumento da tradução falha reapareceu nos escritos de Sarah Greencare. Também se reflete no esforço não recompensado de Julia Smith, que viveu de 1792 a 1878, uma abolicionista da Nova Inglaterra e defensora dos direitos da mulher, que repetiu o trabalho de Erasmo ao traduzir a Bíblia 5 vezes, 2 vezes do grego, 2 vezes do hebraico e uma do latim, a Vulgata, para chegar a um texto mais autêntico. Ela realizou essa façanha em 7 anos, com a ajuda de suas 4 irmãs, e publicou sua tradução aos 84 anos. Uau! Que seu propósito era revisionista, fica claro em sua introdução. Nós estávamos ansiosos por aprender o significado exato da palavra grega e hebraica, da qual os 43 tradutores do rei Tiago haviam tirado sua versão da Bíblia. Era o significado literal que buscávamos? Nenhum desses autores modernos se referia ao argumento anterior de Astel, ou indicaria qualquer conhecimento dele. Historicamente, encontramos mulheres reinterpretando os textos bíblicos centrais por si mesmas, cada uma discutindo da melhor maneira que pudesse. E interpretações alternativas às patriarcais que haviam aprendido. A crítica dessas mulheres erguia padrões previsíveis. Elas justapunham afirmações contraditórias de textos bíblicos com as 2 versões do Gênesis. Usavam textos de outras partes da Bíblia para interpretar os textos centrais de maneira diferente, como o Cântico de Débora para contradizer São Paulo. Citavam diferentes autoridades patrísticas sobre as dominantes. Algumas fizeram uma reinterpretação livre, usando apenas o próprio insight como autoridade. Outras selecionaram, entre várias autoridades masculinas, tudo o que puderam usar para construir seus argumentos. A partir do século XVII, essas críticas internas foram complementadas por críticas externas. Dúvidas quanto à exatidão das traduções de certas palavras e frases, dúvidas quanto à intenção dos tradutores e dúvidas quanto à autenticidade de certas fontes, como algumas das cartas de São Paulo. À medida que os argumentos da revelação, da experiência mística e das percepções pessoais foram substituídas por argumentos baseados na lógica e na razão, a crítica bíblica feminista tornou-se mais sistemática. Começando com Raquel Speg do século XVII, mais críticas insistiram, mais interpretações das cenas centrais devem levar em consideração todo o texto bíblico. Assim, encontramos passagens em que as mulheres são elogiadas com destaque ou autoridade, citadas para iluminar passagens que aparentemente reforçam as interpretações patriarcais. A crítica histórica começou a surgir no fim do século XVII, isto é, certas afirmações devem ser consideradas aplicáveis apenas ao tempo e lugar em que foram feitas, mas não devem mais ser consideradas aplicáveis no presente. Não é de surpreender que estes argumentos tenham sido usados, sobretudo contra os ditames de São Paulo. No início do século XIX, a crítica feminista sobre a Bíblia tornou-se mais definida e mais radical do que nunca. Grande parte das críticas não apresentava nada de novo, pois repetia argumentos já usados por outras mulheres. Vou deixar isso de lado e discutirei apenas o que considero novas tendências nos Estados Unidos, que são significativas não tanto por sua novidade, mas pelo impacto na mente da geração de mulheres que organizariam o primeiro movimento pelos direitos das mulheres em 1848. Muitas delas vieram de seitas quaker radicais e durante décadas antes do início do novo movimento estiveram envolvidas na redefinição de sua missão religiosa e na discussão do lugar da mulher na igreja e no Estado. A primeira mulher norte-americana que tentou escrever uma reinterpretação do texto bíblico nos mesmos termos da obra de Margaret Fell foi uma quaker convertida, Sarah Morrow Greencare. Sua obra, Cartas sobre a Igualdade dos Sexos, de 1838, escrita 10 anos antes da Convenção de Seneca Falls,
em 1848, e 7 anos antes do livro mais celebrado e lido de Margaret Fuller, foi a obra feminista mais radical de seu tempo. O primeiro grande livro feminista de uma norte-americana foi pouco conhecido em sua época e negligenciado por mais de 100 anos. Sarah Green Kerr, que viveu em 1792 a 1873, era filha de um importante fazendeiro e escravocrata da Carolina do Sul. Ela se rebelou cedo contra a escravidão e a posição subordinada das mulheres. Deixou o Sul para nunca mais voltar após a morte do pai e influenciou a irmã mais nova, Angelina, que viveu de 1805 a 1879, a se juntar a ela na Filadélfia. Muito religiosa, Sarah Green Kerr mudou-se de uma seita para outra em busca de uma religião que lhe permitisse a expressão adequada do feminismo e antirracismo. Criada como episcopal, tornou-se metodista. Depois, Quaker, afiliada mais por acidente do que por escolha ao ramo mais conservador dos Quaker na Filadélfia. Desapontada e também rejeitada por eles, foi influenciada pelo unitarismo de William Ellery Channing e, ao fim da vida, abraçou o espiritismo. Decepcionada com a ortodoxia Quaker, Sarah Green Kerr concordou em acompanhar a irmã Angelina em uma turnê de conferências pela Nova Inglaterra em nome da Sociedade Anti-Escravagista Americana, AAS. Durante essa turnê, as irmãs foram atacadas severamente, com palavras e ameaças físicas por ousarem falar em público sobre o assunto polêmico da abolição. Era algo que mulheres respeitáveis não deveriam fazer. O texto foi escrito em resposta a esses ataques e publicado em seguida, em formato de série, no jornal abolicionista The Liberator. Assim, esse primeiro argumento feminista em pleno direito surgiu da experiência prática direta e da ação do movimento anti-escravagista das mulheres, o que explica seu tom feminista radical. Ainda assim, Sarah Green Kerr, como fizeram todas as críticas que discutimos antes, escreveu com base em uma estrutura cristã ortodoxa. Ela considerava o texto bíblico sagrado mais maculado pela fragilidade e erro humano. Sua postura era de uma sectária de extrema esquerda da Reforma em sua insistência pelo direito de julgar os significados dos textos bíblicos por si mesma. Ela escreveu: "Minha mente está inteiramente livre da reverência supersticiosa que acompanha a versão em inglês da Bíblia. Os tradutores do Rei James, com certeza, não estavam inspirados, portanto, reivindico o original como meu padrão, acreditando que foi inspirado, e também reivindico julgar por mim mesma qual o significado dos escritores cheios de inspiração." Ela reforçou essa postura ao encerrar a primeira carta, na qual abordava a história da criação e da queda com a frase: "Aqui me planto. Deus nos criou iguais." Essa frase, que é um eco da declaração de Lutero antes da Dieta de Worms, em 1521, reitera com ainda mais vigor do que suas declarações e reivindicação de igualdade com o fundador do protestantismo, com o crítico da doutrina da Igreja instaurada. Sarah Green Kerr, assim como comentarista anteriores, enfatizou a versão inicial do Gênesis como decisiva. Ela argumentou que a criação estava cheia de animais que poderiam ter sido companheiros de Adão, mas que Deus queria dar-lhe uma companheira igual a ele, em todos os aspectos. Alguém que fosse como ele, um agente livre, dotado de intelecto e de imortalidade. Ela interpretou a queda mostrando tanto Adão quanto Eva como culpados, uma interpretação que encontramos anteriormente por parte de várias escritoras, mas a interpretação de Sarah Green Kerr da maldição de Deus sobre Eva, "estarás sujeita ao teu marido e ele te governará", foi inovadora. Ela argumentou que a maldição é de um julgamento pervertido, traduzida dever em vez de poder, e assim converteu uma predição para Eva em uma ordem para Adão.
para observá-la é dirigido à mulher e não ao homem. A interpretação da profecia dessa sessão havia sido feita antes por Mary S. Astell, mas não há evidências de que Greencare sabia disso. Seu esforço para basear sua interpretação em fundamentos linguísticos foi elaborada por ela. Mais importante é sua insistência na má-fé dos tradutores e seu esforço feminista para historicizar sua versão do texto baseada em gênero. Sarah Greencare foi atrás desse tema vigorosamente em cartas sucessivas. Ela acusou o homem de ter exercido domínio sobre as mulheres por quase 6.000 anos e continuou, escuta. Não peço nenhum favor ao meu sexo. Tudo que peço a nossos irmãos é que tirem os pés de cima de nossos pescoços e nos permitam ficar de pé no terreno que Deus nos designou para ocupar. Toda a história atesta que o homem sujeitou a mulher à sua vontade, usou-a como um meio para promover sua gratificação egoísta, para ministrar aos seus prazeres sensuais, para ser instrumental na promoção de seu conforto, mas ele nunca desejou elevá-la ao ponto para o qual ela foi criada. Ele fez tudo o que podia para rebaixar e escravizar sua mente, e agora ele olha de modo triunfal para a ruína que causou e diz: "Oh, ser assim profundamente ferido é seu inferior." Aqui, Greencare estava muito à frente de seus predecessores e contemporâneos. Os homens não apenas degradaram as mulheres, mas se tornaram meros instrumentos para seu próprio conforto. Eles escravizaram a mente delas, privaram-nas de educação e, por fim, roubaram-lhes o conhecimento de sua humanidade equivalente. Essas acusações não aparecerão em nenhum outro lugar até a Convenção Nacional do Direito das Mulheres de 1850, realizada em Ohio. E mesmo lá aparecem isoladas, não como parte de uma visão de mundo feminista ou que ousa desafiar o pensamento patriarcal. Sarah Greencare começou a construir seu desafio ao patriarcado fazendo uma pesquisa crítica a vários aspectos das condições das mulheres em diferentes momentos e lugares. Ela traçou um panorama superficial do status das mulheres na Ásia e na África e em vários períodos históricos, desde a antiga Mesopotâmia até a Antiguidade, passando pela história europeia até o presente norte-americano. Ela atacou a discriminação contra as mulheres na educação do direito, em oportunidades econômicas e dentro da família. Sua exposição da exploração sexual de mulheres no casamento era bastante avançada para sua época. Ela defendeu o acesso igualitário das mulheres ao ministério e descreveu em detalhes todas as passagens bíblicas que legitimaram as mulheres como professoras e profetas. Sua análise de São Paulo era histórica e crítica e apontou todas as contradições do relato bíblico. Ela perguntou por que, se as mulheres não tinham permissão para pregar ou ensinar, muitas moças agora trabalhavam como professoras na escola dominical, quebrando de forma ostensiva a injunção paulina e ainda advertidas para não ultrapassar os limites estabelecidos para nós por nossos irmãos em outro, simplesmente porque, em um caso, defendemos seus pontos de vista e seus interesses e agimos em subordinação a eles, enquanto no outro entramos em contato com seus interesses e afirmamos estar em igualdade com eles no ministério da palavra. Em passagem anterior, ela resumiu a parte mais avançada de sua análise, que seria reinventada, muitas vezes pelas futuras gerações de feministas. Escuta, eu menciono isso somente para provar que o intelecto não tem sexo, que a força da mente não tem sexo e que nossos pontos de vista sobre os deveres dos homens e os deveres das mulheres, a esfera de homens e a esfera da mulher, são meras opiniões arbitrárias, diferindo em diferentes idades e países, e dependentes apenas da vontade e do julgamento de mortais errantes. Aqui Sarah Greencare discutindo, por meio de uma leitura atenta do texto bíblico e baseando-se apenas no próprio julgamento e em suas interpretações, definiu a diferença entre sexo e gênero e afirmou, em termos que não seriam tão declarados abertamente de novo até o fim do século XX. Gênero é uma definição arbitrária e culturalmente variável de comportamento apropriado e cada um dos seus sexos. A crítica feminista da Bíblia havia atingido o ponto que resultou na perspectiva feminista do mundo. Restava a crítica feminista sair dos limites da visão do mundo cristão
e se tornar cética, racional e até agnóstica. Isso ocorreu nos trabalhos de Matilda Jocelyn Cage e Elizabeth Cady Stanton. Ambas as mulheres, bem tarde, essas mulheres chegaram a uma posição de ceticismo em relação a todas as religiões e a um vago deísmo que encontrou expressão em uma análise feminista radical. Em um rompimento abrupto com todas as mulheres que discutíamos neste capítulo, elas não aceitaram mais a origem sagrada da Bíblia ou a autoridade das igrejas. Viam a própria religião como opressora das mulheres e rejeitavam o texto bíblico por não ter autoridade alguma sobre a vida e a moralidade das mulheres. Aqui sim, hein? Matilda Cage, falando durante uma convenção de pensamento livre realizada em Watkins, Nova York, em 1878, afirmou que a Bíblia e a Igreja Ortodoxa foram os dois maiores obstáculos no caminho do avanço das mulheres. Isso sim, aqui sim é um ótimo rompimento. Aqui sim, né? Não vai ficar ciscando, tentando usar um livro que é extremamente patriarcal como justificativa para a sua existência, né? E aí quando você rompe com isso, com esses textos que são basicamente todos patriarcais, né, que desvalorizam as mulheres, a existência das mulheres, como conciliar com isso? Não tem como, né? Então, romper com isso é o melhor remédio. Minha humilde opinião. Vou ler de novo. Matilda Cage, falando durante uma convenção em pensamento livre realizada em Watkins, em Nova York, em 1878, afirmou que a Bíblia e a Igreja Ortodoxa foram os dois maiores obstáculos no caminho do avanço das mulheres. Seus sentimentos tiveram eco e aprovação em Elizabeth Cady Stanton, que reconheceu que esse ponto de vista afastaria do movimento dos direitos da mulher, a qual ela devotou a maior parte de sua vida. Stanton escreveu, porque a maioria das mulheres que estavam nesse movimento das mulheres, né, que ia virar feminismo, eram religiosas. Elas eram religiosas. Então, romper com isso também foi uma coisa difícil, né? Não foi uma coisa tão fácil para essas mulheres que conseguiram fazer esse rompimento, né? Então, voltando aqui. O movimento sufragista definha hoje, porque os novos e muitos dos antigos nichos têm medo de dar um passo adiante. Estamos apenas na posição das igrejas mortas. Estou farta de todas as organizações e não vou me comprometer a fazer nada, exceto entrar para a recém-formada Organização de Pensamento Livre, União Liberal Nacional das Mulheres, e falar, uma vez fora do meu posto atual, no movimento sufragista, sou livre para fazer e dizer o que eu quiser e chocar as pessoas o quanto eu quiser. Só um parêntese aqui. Falar sobre feminismo radical aqui nesse momento não é o mesmo feminismo radical que está rolando hoje, no século XXI, tá? É diferente. Então, só fazendo esse parêntese para não confundir aí a cabecinha, tá? Beleza? É diferente. Voltando. A União Liberal Nacional das Mulheres resumiu sua posição na seguinte resolução. A Igreja Cristã, qualquer que seja o nome, é baseada na teoria de que a mulher foi criada secundária, inferior ao homem e trouxe... Exato. É isso. E trouxe o pecado ao mundo, necessitando, portanto, do sacrifício do Salvador. O cristianismo é falso. E seu embasamento é um mito que toda descoberta científica mostra ser tão infundada quanto sua crença anterior de que a Terra era plana. Ha! Maravilhoso. Matilda Cage e Elizabeth Cady Stanton, em 1895, publicaram sua maior crítica à Bíblia, do ponto de vista feminista radical. De novo, tá? Se liga aqui. Por que radical nesse momento? Porque elas romperam com esse pensamento daquelas mulheres que era hegemônico, pensando sempre a partir do cristianismo, tá? Seja lá qual cristianismo for, mas era sempre a partir do cristianismo, tá bom? Então é só por isso, não é essas feministas radicais de hoje não, tá? Se liga. Então, Matilda Cage e Elizabeth Cady, em 1895, publicaram sua maior crítica à Bíblia do ponto de vista feminista radical. Como Stanton a Bíblia da mulher. Como Stanton esperava, o movimento por direitos da mulher rejeitou seu livro, óbvio. O movimento das mulheres, a maioria era religiosa. Todas, porque eu não quero dizer todas, né, para não generalizar, mas tá, a maioria era religiosa. O fato de Stanton
ter continuado por mais alguns anos em seu papel de liderança da Associação Nacional do Sufrágio das Mulheres foi devido apenas à defesa veemente de Susan Anthony e ao respeito devido a ela como pioneira no movimento. Na verdade, sua posição anti-igreja e anti-bíblia a tornava inaceitável para o movimento. De modo curioso, Anna Howard, uma líder do direito da mulher, muito mais conservadora do que Stanton, além de ministra protestante, fez ecoar sua crítica à interpretação da Bíblia como verdade literal. The Woman's Bible é uma obra escrita por um comitê sem reivindicar estudos sérios, mas tentando resumir as críticas bíblicas até então conhecidas. Ela é organizada como um glossário de várias seleções bíblicas relativas às mulheres, escrita em um tom irreverente que incentiva o leitor a pensar com bom senso sobre as passagens que lhe foram contadas como sagradas. Sua própria reverência é o que distingue de trabalhos anteriores desse tipo. Assim, ao discutir a história da queda, as autoras comentam que é discutível que a serpente pudesse ficar em pé ou falar, que é improvável que uma maçã pudesse crescer na latitude do paraíso e que as descobertas darwinianas sobre a evolução lançam, no mínimo, dúvidas sobre a história bíblica. No entanto, com admirável inconsistência, elas aceitam as seções do texto que testemunham a dignidade das mulheres como verdade do Evangelho. Elas consideram Gênesis 1:26 o verdadeiro relato da criação e comentam que dignifica a mulher como um fator importante da criação, igual em poder e glória ao homem. O segundo relato torna uma mera reflexão tardia, por que então dois relatos? Para as autoras é evidente que algum escritor astuto achava importante que a dignidade e o domínio do homem afetasse a subordinação da mulher de alguma forma. A segunda versão do Gênesis conclui elas é uma mera alegoria. Considerando a intenção delas de resumir a crítica feminista da Bíblia, a ausência de qualquer referência ao trabalho anterior das mulheres é particularmente reveladora. Stanton, quando era uma jovem noiva, visitou as irmãs Greencare, que estavam da meia-idade na época, na fazenda em que viviam em Nova Jersey. Ela e as duas irmãs compareceram juntas às reuniões sobre o direito das mulheres, e Stanton conhecia bem os escritos de Angelina Greencare. Embora não haja nenhuma prova direta disponível, é difícil imaginar que em algum momento ela não tivesse lido Literates in the Equality of the Sexes, de Sarah Greencare. E, no entanto, essa importante obra prévia não deixou nenhuma impressão aparente na obra da crítica bíblica de Stanton. Pelo contrário, ela e seus colaboradores enfatizaram várias vezes a singularidade de sua iniciativa. É possível que isso se devesse à sua extrema alienação com relação ao pensamento religioso e à sua rejeição de todas as críticas feministas da Bíblia que vinham do quadro de referência cristão. É ainda mais provável que tal fato reflita o padrão de invisibilidade do trabalho das mulheres antecessoras para as sucessoras. Sarah Greencare, no parágrafo inicial de seu trabalho pioneiro, escreveu: em uma tentativa de dar minhas opiniões sobre a província da mulher, sinto que estou me aventurando em um terreno quase inexplorado. Depois de mais de 1000 anos de crítica bíblia das mulheres. Quando se olha para trás, para essa força monumental e desconhecida, fica-se impressionado, acima de tudo, pela repetitividade do processo. Por várias mulheres, várias vezes, individualmente, criticaram e reinterpretaram os textos bíblicos centrais, sem saber que uma ou a outra já tinha feito isso antes. Na verdade, a crítica bíblica feminista atual está percorrendo o mesmo território e usando os mesmos argumentos utilizados durante séculos por outras mulheres engajadas no mesmo objetivo. Assim como Elizabeth Cady Stanton e Matilda Gage assumiram a tarefa monumental de escrever The Woman's Bible, em total desconhecimento do trabalho semelhante, feito por gerações de antecessoras, algumas críticas feministas atuais as consideravam seus primeiros antecedentes, quando, na verdade, a tradição da crítica feminista da Bíblia vem desde o século III depois de Cristo. Diga aí, desde o século III depois de Cristo. Esse não é um ponto trivial. Acredito que ele marca a própria essência da relação distinta que homens e mulheres têm com o processo histórico. Isaac Newton, em seu famoso aforismo, que na verdade começou com Bernard de Chartres, abre aspas, se eu vi mais longe, foi por ficar sobre os ombros de gigantes, fecha aspas. Expressou o modo pelo qual o pensamento dos homens foi moldado,
com base nos principais conceitos da civilização ocidental. Os homens criaram a história escrita e se beneficiaram da transmissão do conhecimento de uma geração a outra, de modo que cada grande pensador pudesse estar nos ombros de gigantes, fazendo avançar dessa forma o pensamento sobre gerações anteriores, com a máxima eficiência. O conhecimento sobre a própria história era negado às mulheres. E por isso cada mulher teve que argumentar como se nenhuma outra antes dela já tivesse pensado ou escrito. As mulheres tiveram que devotar sua energia para reinventar a roda várias e várias vezes, uma geração após outra geração. Os homens discutiam com os gigantes que os precederam. As mulheres discutiam contra o peso opressor de milênios de pensamento patriarcal que lhes negou autoridade, até mesmo humanidade. E quando tiveram que discutir, argumentaram com os grandes homens do passado, privadas de autonomia, força e conhecimento que as mulheres do passado podiam ter lhes oferecido. Como não podiam basear seus argumentos no trabalho de sua antecessora ou pensadoras antes delas, de cada geração, tiveram que perder tempo, energia e talento reconstruindo seus argumentos. No entanto, elas nunca abandonaram a missão. Geração após geração, diante das descontinuidades recorrentes, elas pensaram até contornar e se afastar do pensamento patriarcal. Isso é muito importante, muito importante. Isso que a Gerda Lerner nos traz, né? Então mostra a dificuldade das mulheres sempre estar tendo que recomeçar, contar a nova história, contar do zero, contar. E ainda mais todos os empecilhos, todos os outros empecilhos, né? De raça, de classe, de sociedades, enfim. Então, fico por aqui, terminei mais um capítulo para vocês. Obrigada por me ouvir. Curte, compartilha, comenta, dá uma força, um apoio do jeito que vocês podem. E é isso, um cheiro e até a próxima. Tchau!